Fala pessoal, mais uma vez reunidos aqui no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Eu sou Gabriel Feitosa, vamos falar hoje daquilo que está estremecendo a internet, não só a internet, as relações geopolíticas entre China e Estados Unidos na guerra dos aplicativos. Chega mais! Bom, galera, essa é mais uma edição daquele programa que a gente mantém aqui no canal desde 2014 com vocês, mantendo toda semana. Na verdade, a gente estava um pouco sumido, né? Porque em razão do coronavírus, as pautas, na verdade, nos jornais foram tomadas ali pelo Covid-19. A gente esperou um pouquinho para novos acontecimentos, né, pairarem na mídia, para a gente poder comentar novas coisas, não ficar muito monotemático, né? Então trago mais uma edição do maravilhoso X da atualidade, trazendo sempre a presença com vocês aqui na análise política, análises econômicas, análises culturais, sobre o que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. E recentemente, galera, na verdade não tão recente assim, você vai ver na aula de hoje que essa é uma briga que já está se estendendo há um tempo, China e Estados Unidos renovam a sua Guerra Fria, né, que aparece na Bolsa de Valores, que aparece nas questões culturais, que aparece nas questões geopolíticas, e agora, adentrando a quarta Revolução Industrial, parece agora que a nova briga está entre o Instagram e o TikTok. E isso tem tudo a ver com as relações entre Estados Unidos e China, porque, claro, a gente sabe, hoje, as disputas, né, geopolíticas, as disputas hoje nas guerras virtuais, elas são uma crescente no século XXI, entrando aí nessa nova revolução industrial, e aplicativo, a gente sabe, se tornou um grande produto, grande marca, que apresenta tendências, que apresenta intenções por trás ali das suas propagandas, e talvez hoje essa nova onda, que é o TikTok, né, esse aplicativo que bota a galera para dançar, que bota a galera para dublar, muitos acusam o TikTok de ser não só um aplicativo inofensivo de dancinhas, mas também mais uma empreitada chinesa de dominação mundial. Vamos entender isso, né? Quando a gente analisa esse aplicativo, galera, é muito legal pegar a história do seu criador e da empresa que está por trás do TikTok, esse aplicativo chinês que, enfim, agora todo mundo aí usa, famosos, cantores, atrizes, usam aí para expressar um pouco do seu divertimento, né? Ele foi fundado em 2016 pela startup ByteDance, que é, enfim, a empresa que está por trás desse aplicativo, que, na verdade, já trabalhava com aplicativos, pelo menos ali desde 2011, 2012, quando aqui o Zhang Yimin, o chinês ali, responsável pela criação da empresa, responsável pela criação do TikTok, trouxe a ideia. A ByteDance, galera, hoje ela está avaliada como a startup de maior crescimento no planeta, estimada em 75 bilhões de dólares americanos. Muito valor, né? Esse cara, sem dúvida nenhuma, hoje é um dos grandes, né, designers de software, um dos caras na tecnologia da informação. Todo mundo está olhando para esse cara, todo mundo está olhando para essa empresa e entendendo como o TikTok se tornou uma grande febre. E uma febre, eu diria, muito rápido, né? Porque o aplicativo ganhou corpo em 2016, embora ele já existisse em outras versões anteriormente, mas basicamente ali em 3 anos ele já ganhou mercado absurdo, já abocanhou aí uma grande parcela do mercado americano, do mercado entre jovens, né? A ByteDance, ela foi desenvolvida inicialmente a partir de um app de notícias, que fez muito sucesso na Ásia, que eu não sei se eu vou saber pronunciar corretamente, Toutiao, tô dando uma colinha aqui. O Toutiao seria um app de notícias criado pela ByteDance, pelo mesmo cara que criou o TikTok, lá nos prenúncios de 2011 e 2012. E esse app fez um baita sucesso. Mas olha que interessante, não é um app onde jornalistas colocavam as suas notícias. Na verdade, o tal do Toutiao aqui é um app que agrega notícias de diferentes veículos. Isso é o mais interessante desse aplicativo, né? Que ele, na verdade, não cria notícia. Ele é um agregador de notícias de portais diferentes. O próprio Zhang Yimin, aqui o criador, né, ele jura de pé junto que nunca contratou um jornalista para escrever para esse app. Na verdade, ele utiliza notícias de periódicos, né, do mundo todo, e a partir do uso de algoritmos, que aí está a sacada genial desse aplicativo, ele vai selecionando
quais as notícias o usuário gostaria de ver mais. A gente vai falar bastante disso aqui hoje, né? O uso do algoritmo em aplicativos, ele vai ser fundamental para manter você mais tempo perto da tela. E é aí que esses apps ganham dinheiro, tá? Então a ByteDance começou a sua atuação, portanto, desenvolvendo um app de notícias. Daí você tem o desenvolvimento do Musical.ly, que foi um aplicativo que fez aí um pouquinho de sucesso no Brasil, bombou bastante nos Estados Unidos, que é um aplicativo de música com vídeo, que é basicamente o embrião do TikTok, né? A galera usava muito o Musical.ly para dublar músicas, botava uma musiquinha, né, sincronizada com a sua voz, fazia ali umas brincadeirinhas de humor. E o TikTok, na verdade, surgiu adquirindo esse aplicativo Musical.ly, adquirindo, né, esse aplicativo que era voltado mais para música e apostando mais na lógica dos vídeos curtos. Que é uma coisa que começou ali com o Snapchat, é basicamente um app que deu uma falida muito forte quando o Instagram começou a flertar com os vídeos curtos, né, a famosa ferramenta dos Stories, que tem sido uma grande tendência da internet nos últimos 4, 5 anos. Né? Agora, os smartphones, a gente entende que eles ganharam maior capacidade de memória RAM, então eles conseguem produzir vídeos com mais recursos. Vídeos em Full HD, vídeos em 4K, você consegue escrever no vídeo, você consegue botar filtros. Entenda, galera, essa onda dos vídeos curtos, ela só foi possível por uma melhoria das capacidades de filmagem, das capacidades de armazenamento dos smartphones que usamos. Né? Onde você consegue editar um vídeo no seu smartphone. Isso não era possível há 6 anos atrás. Eu lembro até mesmo quando o Story começou a ser utilizado no Instagram, né? A galera que tinha os celulares ali mais defasados não conseguiam usar o Story, porque era uma ferramenta que os celulares ali de 2013, 2014 não conseguiam dar conta. Você tinha que trazer ali um iPhone, um celular mais atualizado. Então é muito interessante que nessa guerra dos apps, você percebe também que a própria revolução industrial, ela avança em certo aspecto e mudando os modelos de smartphone muito rapidamente. Incrementando a memória RAM, botando mais um chip. Agora você tem um boom das câmeras, né? Você tem 3, 4 câmeras no mesmo smartphone, 2 câmeras de selfie, 2 câmeras frontais. Uma loucura o que a gente tem visto nos modelos de iPhone, nos modelos da Xiaomi, né? Que é uma grande montadora hoje muito crescida. Então você vê que o TikTok, ele surfou nessa onda. E claro, fica aqui aquele questionamento meio o ovo ou a galinha. O que será que dita a tendência dos novos smartphones? São os aplicativos que forçam a mudança do hardware ou é a mudança de hardware que força uma ampliação dos aplicativos? Isso é muito interessante de observar e tem tudo a ver com a Revolução Industrial. Tudo a ver. Né? Então o TikTok ele ganhou essa força ali em 2016 e botou a ByteDance como grande startup hoje maior avaliada no mundo. E essa empresa, a ByteDance, hoje é considerada a maior agregadora de notícias da China. Ela mantém aplicativos de notícias, mas como eu disse, não cria notícias nenhuma. Não tem nenhum jornalista trabalhando para a ByteDance. Isso é muito doido. É como se ela, na verdade, fosse apenas uma agregadora dessas notícias a partir da seleção de algoritmos. Então, pelo comportamento do usuário, pelos seus gostos, pelo seu local de nascimento, a partir daquilo que você curte, daquilo que você compartilha, o aplicativo entende quais são as notícias que te agradam e vão selecionando essas notícias para aparecer mais no seu feed. Isso gera maior envolvimento do usuário com o app. E quanto mais tempo você passa no app, mais o app ganha dinheiro. E como ganha dinheiro o TikTok, como ganha dinheiro lá o Toutiao, como ganha dinheiro esses aplicativos da moda, o caso do Instagram também, Twitter. Eles vão ganhar com anúncios. E essa é a grande fonte de lucro hoje do TikTok, é o que argumenta o próprio Zhang Yiming. O anúncio, né, as anunciadoras, elas pagam o aplicativo para colocar propagandas. A propaganda entre um TikTok e outro, a propaganda entre uma postagem de feed do Instagram e outro, enfim, entre uma notícia e outra aparece a propaganda. E claro, não é qualquer propaganda. É que tá, os nossos dados, eles valem ouro para esses aplicativos, porque a partir do acesso aos nossos dados, isso é uma característica muito comum dessa internet de quarta revolução industrial, dos anos 90 para cá, a gente não paga nada em dinheiro para os apps, mas nós pagamos com os nossos dados. Quando preenchemos ali algum questionário, quando temos o reconhecimento facial,
você tem um dado importante, as nossas curtidas, as palavras que nós utilizamos, as músicas que mais consumimos nesses apps, nos dão, dão para o aplicativo um pouco dos nossos gostos pessoais. E aí, enfim, o aplicativo sabe que a gente é mais ligado a uma determinada marca, que a gente prefere determinado refrigerante, que a gente usa determinada coloração de roupa. Ele vai saber disso a partir dos vídeos que você posta e a partir das roupas que você coloca ali nas fotos. Então isso faz com que os anúncios sejam diretamente selecionados para você. Galera, é o just in time da terceira revolução industrial sendo alçado a uma condição cada vez mais cirúrgica. Quantas vezes você aí já não se viu conversando com a sua amiga sobre uma bolsa ou trocando a ideia com um amigo seu sobre um tênis e horas depois aparece o anúncio da bolsa, aparece o anúncio do tênis para você? Isso não é à toa, tá? E isso tem sido muito polêmico. Porque, bem, no caso do TikTok, ele tem apresentado alguns problemas em certos países na questão das regras do usuário, pois certas leis vão argumentar que isso é espionagem. É aí que a gente começa a ver a treta do TikTok com os Estados Unidos, a treta China versus Donald Trump. Porque a partir dessa campanha muito agressiva do TikTok na América, o número de usuários cresceu muito nos últimos 3 anos, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil. O Brasil é um grande consumidor desses vídeos curtos. É um grande mercado para o Instagram, um grande mercado, um grande mercado para o Snapchat, é um grande mercado para o TikTok. O povo brasileiro, eu não vou saber explicar porquê, mas a gente curte uma dancinha, curte cantar, curte zoar, fazer humor, o caramba, filtros engraçados, somos grandes consumidores. Então essa campanha desse aplicativo foi muito forte na América do Norte e, enfim, na América Latina, a ponto do TikTok, olha que bizarro, ele ofereceu dinheiro para as pessoas que passassem um aplicativo para o amigo, oferecendo dinheiro em outro aplicativo, que aí já demandaria uma outra aula, que é o PicPay. Esses aplicativos de dinheiro virtual, eles se proliferaram muito também nos últimos anos. E o TikTok chegou a esse nível. Olha só, você ganha tanto de crédito no PicPay se você indicar a gente para um amigo. E cada amigo que se cadastrar com o seu link do TikTok, você vai ganhar, sei lá, 30 reais, 30 dólares de crédito no PicPay. E aí você pode utilizar no Uber, você pode utilizar no iFood, você pode utilizar pagando suas contas. Olha a bizarrice, os caras estão dando dinheiro para as pessoas baixarem o app. Pô, Gabriel, ainda assim elas vão ter lucro? Tá dando dinheiro para tu baixar o app? Ainda assim o TikTok tem lucro? No médio prazo, não. Ali você tem divulgação. E essa divulgação vai gerar mais pessoas consumindo o app, mais pessoas clicando nos anúncios, mais dinheiro para Zeng e mim. E aí que o aplicativo bombou. Aí a gente percebe o seguinte, Aqui a gente tem esse gráfico mostrando, da empresa aqui de dados, a Sensor Tower, que ela faz uma estimativa do crescimento desses aplicativos de janeiro de 2018, ok? Até outubro de 2018. Tô pegando naquele ano, tá? O TikTok, ele veio com uma base de crescimento muito pequena no início do ano. Enquanto, caramba, você pega aqui, Instagram, que é a linhazinha rosa, o YouTube, que é a linhazinha vermelha, o Facebook, tava lá em cima. Você vê uma queda muito forte do Facebook de lá para cá, até envolvendo aqueles escândalos de vazamento de dados, que nós sabemos foi muito conflituoso para o Facebook nos Estados Unidos, lá envolvendo a empresa Cambridge Analytica. A gente tem inclusive vídeo no canal mostrando um pouco dessa crise do Facebook, só você clicar no cardzinho aqui em cima. O Instagram rosa oscilou, Tava alto e cresceu bastante quando o Facebook deu ruim. Deu uma queda de lá para cá, hoje mantém-se certa estabilidade. O YouTube também ficou mais ou menos estável aqui no meio, assim como essa linhazinha amarela que eu não estou conseguindo ler aqui, que está muito claro para mim. Eu imagino que seja o Twitter, não sei. O que interessa para a gente é o TikTok. Olha o quanto cresceu. Indo de entre 1 e 2 milhões de downloads por mês, chegando a 4 milhões de downloads em outubro de 2018. No momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente está fazendo o vídeo aqui em julho de 2020, o TikTok tem um total de 800 milhões de usuários no mundo todo, contrastando com o Instagram, que é a grande bomba já há muitos anos, de 1 bilhão, segundo dados dos próprios aplicativos, tá? São dados que eles deram pra gente. Ou seja, é assustador que num crescimento dos últimos 3 anos,
O TikTok está quase batendo no Instagram. Que é um aplicativo muito mais antigo, né? O Instagram, a fundação é de 2006, 2007. Então o Instagram já é velho de guerra, né? O Insta. Enquanto o TikTok tá aí novinho, mas já batendo um worldwide assustador. Especialmente no mercado americano. E pessoal, desses 800 milhões aqui, 60% são jovens. Claro, né? Vídeo curto, musiquinha, dança. O jovem curte, né? Esse divertimento, inclusive durante a própria quarentena. É legal observar esse efeito TikTok da quarentena. A gente está mais tempo em casa, a gente fica mais estressado, né? Com medo do futuro. E a gente corre o quê? Para o escape. A gente corre para o humor. É o que o TikTok oferece. Ele não oferece debate sobre política, não, né? Você até tem professores utilizando o aplicativo, mas sempre com um viés de diversão, de entretenimento. Por mais que queira se falar de alguma coisa séria, não fica tão sério, porque a roupagem do aplicativo não dá tempo de trazer seriedade. São vídeos de 15 segundos que envolvem obrigatoriamente uma música, que envolve algum tipo de montagem, que envolve alguma intervenção mais colorida, né? Um filtro, alguma coisa. Então perceba esse fenômeno dessa tiktokização, sei lá como é que eu vou dizer isso, da realidade, está muito ligado a um efeito quarentena, onde a gente quer escapar de uma realidade dura, de uma realidade difícil, e aí a gente corre para aquilo que faz rir, para aquilo que gera humor. E aí o aplicativo de vídeo curto, ele bomba, né? Porque, enfim, ninguém quer ficar 20 minutos ouvindo falar sobre uma análise de China e Estados Unidos no YouTube. A galera vai para o vídeo de 15 segundos que te faz rir. Então são várias análises interessantes de como esse fenômeno talvez seja um reflexo de uma sociedade aqui, no meio de uma grande crise sanitária, que prefere ficar anestesiada, que prefere essa liquidez dos consumos digitais, de coisas rápidas, esse fenômeno do curto vídeo, que não diz muita coisa, faz humor, parará, que dialoga com o escape dessa civilização que está, enfim, cansada da seriedade, desse peso da carreira, desse peso da doença, do corona, da chuva de gafanhoto, do não sei o que explodiu, dessas crises políticas. Prefiro o humor. Então, talvez o TikTok seja um reflexo disso e a indústria não para. Ela está antenada com essas necessidades e vai se adequar de acordo com a maré, né? Sendo assim, nosso amigo Donald Trump, presidente laranja, né, presidente americano com essa coloração maravilhosa, tom de pele alaranjado, começa a estabelecer a lógica de que a China é uma grande ameaça e ele já vem trazendo essa retórica, ó, basicamente desde que assumiu a presidência. O próprio Obama também já se comportava assim, hora próxima, hora distante dos chineses. Já insiste no uso do coronavírus como gripe chinesa. A gente sabe que o Trump não perde a oportunidade de utilizar esse termo quando fala do coronavírus. Chinese flu. É a gripe da China, é a gripe asiática, é a gripe chinesa. Para deixar claro, o que o mundo sofre hoje é culpa da China. A gente pode verificar que a China seria o inimigo da vez. Quando você analisa o século XX americano, sempre o americano busca um inimigo diferente. O inimigo, na primeira metade do século XX, foi o comunismo, depois foi o nazismo, depois voltou a ser o comunismo durante a Guerra Fria, nos anos 80 passou a ser o Oriente Médio, ele vem insistindo no Oriente Médio como um inimigo, às vezes a Coreia do Norte volta a ser um inimigo importante, depois a Coreia do Norte passa a ser uma aliada, né, de acordo com algumas tentativas de tratado estadunidense. A China agora talvez seja a bola da vez. Quando você vê essa declaração aqui do Mike Pompeo, que é secretário de Estado norte-americano, inclusive ex-diretor da CIA, o Michael Pompeo. Pompeo ele deu uma declaração, né, no mínimo polêmica, né, a coisa de um mês e meio atrás, para mídias como Reuters, como The Guardian, na Inglaterra. Ele vai dizer, né, o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, é a maior ameaça à segurança do planeta, mais do que o terrorismo internacional. Olha a declaração desse cara, ele colocou o PCC, o Partido Comunista Chinês, num alarme maior do que o alarme do terrorismo. Galera, vamos pensar aqui, isso é histórico. O 11 de setembro, que já foi analisado aqui no canal várias vezes, foi um evento muito dramático na história americana, e de lá pra cá, o grande inimigo é o terror. A doutrina Bush se baseava nisso. Em certa medida, a doutrina Obama também. Embora Obama tenha, né, retirado tropas no Oriente Médio, mas tem uma política assim de combate ao que a gente chama aí de terrorismo, que é um termo, vamos combinar, completamente aleatório para chamar tudo aquilo que você considera diferente de você. É o terrorismo, é o terror, é esse inimigo invisível que pode nos matar a qualquer momento. A gente já analisou isso aqui em outras aulas.
Agora, o que o Mike Pompeo está deixando claro é que o terrorismo não é mais o inimigo número 1. Agora, o PCC é uma ameaça ao planeta. Galera, isso tem cheiro de Guerra Fria. Não à toa, muitos alunos perguntam, Gabriel, posso falar de uma Guerra Fria no século XXI? Galera, cada analista vai trazer a sua própria visão. Se fala, às vezes, numa Guerra Fria 2.0. E faz sentido, mas não mais uma guerra capitalismo-socialismo. Seria uma guerra América-China. E não que a China represente aquele comunismo soviético dos anos 60 e 70. Embora ele esteja muito claro aqui, ele está falando PCC, o Partido Comunista Chinês. Então existe sim essa tentativa, por parte de Trump, por parte dos republicanos nos Estados Unidos, de colocar essa carapuça do comunismo na China. Claro, você está resgatando guerras antigas que estão na memória do cidadão americano, um cidadão ali de 50, 60 anos. Ele viveu a Guerra Fria, então ele lembra daquela ameaça comunista dos anos 60 e 70. Se você recicla essa retórica para agora, ela faz todo sentido. Na cabeça de quem viveu aquela neurose, essa retórica faz sentido, né? Não tem como a gente concordar que a China de 2020, que a China do século XXI, encarna o espírito comunista da Guerra Fria. A China está muito longe daquele sistema comunista dos anos da bipolaridade. Mas, enfim, ela tem sim essa ideia, né, de um país e dois sistemas, vive ali experiências socialistas e aí cai como uma luva nas mãos de Donald Trump. Vamos botar essa carapuça do comunismo e dizer que, assim como a União Soviética espionava o mundo, agora a China se utiliza das suas fábricas, da sua tecnologia e dos seus apps para levar o olho do PCC para o outro lado do planeta. Galera, você sabe que na internet aí tá cheio de gente tarada em teoria da conspiração. Volta e meia aparece gente aí nos comentários, adoro uma teoria da conspiração, fala de Illuminati, reptilianos, porque chineses enviados de extraterrestres malucos que estão aqui para causar o caos mundial. Teoria da conspiração é uma coisa que seduz muito. Mas como a gente sempre diz, são teorias que têm alguma coisa que parece verdadeira, e isso é importante para uma teoria da conspiração ela ser levada a sério, né? Ela tem que ter algum elemento que lembra a verdade. Mas só lembra, pessoal, fica sempre no campo da teoria. Nada é comprovado de que o TikTok é um olho, né, da espionagem chinesa. O próprio TikTok, os próprios acionistas se defendem, claro. O que argumenta o aplicativo? Gente, grande parte dos escritórios, né, hoje do TikTok, da empresa que coordena o aplicativo, estão nos Estados Unidos. Nós temos vários acionistas americanos. Por que diabos vamos, né, espionar a nação que ajuda o TikTok a crescer? Por que vamos conspirar para que os americanos se deem mal, para que a América caia, se a América que sustenta muitas vezes esse aplicativo e que mantém, na verdade, base da sua diretoria lá, né, nas cidades americanas, Vale do Silício e por aí vai. Esse é o argumento do TikTok, né, de que a empresa ela não é coordenada pelo Partido Comunista Chinês, é uma empresa privada, de fato né, foi fundada com capital privado, né, lá pela ByteDance, como a gente viu, e que tem hoje acionistas capitalistas, assim, acionistas norte-americanos, acionistas europeus. Então, na prática, esse é o argumento colocado do outro lado e o clima de guerra se instaura. É claro que esse argumento do TikTok como espião, ele já pegou, né, na boca do povo nos Estados Unidos, a ponto da própria Marinha americana ter proibido os seus combatentes, né, ali, o corpo da Marinha, de usar o aplicativo no celular. A gente sabe, né, que no caso das Forças Armadas, o governo americano, ele dá celulares para os combatentes, ele proíbe o uso desse aplicativo em todos esses celulares. Não pode usar, não pode baixar, é bloqueado para esses celulares da Marinha. Então você já começou a ter uma política interna do Estado americano, de maneira talvez ainda muito amena, mas já determinando, aqui vocês não vão usar esse app, porque isso aqui é uma forma do Partido Comunista Chinês olhar para o que a gente está fazendo aqui dentro. Já que se trata de um aplicativo que usa câmera, um aplicativo que abre possibilidade do software ter acesso à câmera do celular, à câmera frontal, à câmera traseira, enfim, e que grava vídeos, que captura o áudio, o argumento da Marinha isso é uma ferramenta de espionagem militar. Parece muitas vezes loucura imaginar isso, sim, até concordo que em certa medida seja, mas galera, se tratando de guerra do século XXI, tudo é um pouco possível, de fato. Né? A gente não está argumentando que uma terceira guerra mundial vai começar numa dancinha do TikTok. Porque a terceira guerra mundial não é possível nos moldes como nós vivemos a segunda, ok?
guerras do mundo do século XXI, guerras do mundo contemporâneo, elas tendem a ser muito mais subjetivas, ligadas a ataques especulativos, ligadas aí àquilo que a gente chama de guerra de proxies, onde você se aproxima de um país vizinho do seu inimigo para influenciar um ataque entre os dois. É o que você vê, por exemplo, no caso americano contra o Irã. Já falamos disso aqui também, inclusive. Essas guerras tomam aspectos muito, muito subjetivos, que lembram muito a década de 70 e 80, sim. As estratégias podem ser semelhantes. Então, ao passo que parece loucura pensar nessa espionagem, ao mesmo tempo não parece. Tudo é possível nesse caso. Você vê que o próprio Pentágono já declarou, de maneira até bem esquisita, de maneira meio turva, de que o uso do app é arriscado. Arriscado por quê? Arriscado em que nível? O Pentágono não dá detalhes. Mas o governo americano tem muito pé atrás com o sucesso desse TikTok. Porque como a gente viu, né? O app ele tem comportamentos muito estranhos desde a sua fundação. Quem defende essa ideia da espionagem chinesa argumenta. No caso dos protestos em Hong Kong, aqueles, né, dos chamados guarda-chuvas amarelos, e os protestos que estão rolando agora, né, contra essa opressão, né, chinesa em cima de Hong Kong, muita gente argumenta que o TikTok ele tem barrado determinados vídeos que fizessem alusão às manifestações ou até mesmo vídeos feitos durante as manifestações. Há quem argumente que o app ele tem, de maneira arbitrária, excluído esses vídeos que fizessem referência aos riots de Hong Kong. Ou seja, existe uma clara censura feita pelo aplicativo dizendo, ó, isso aqui não vai ser colocado nesse app. Esse é o tal comportamento estranho. Também existe, claro, um controle daquilo que vai mais aparecer para quem está entrando no aplicativo de primeira. Muito se argumentou na Europa que os usuários de primeira viagem no TikTok, que estavam há uma semana e meia acessando o aplicativo, né, começando a usar, só viam ali vídeos de pessoas brancas, europeias, magras. Ou seja, foi estabelecido um critério de beleza bem normativo e você só via as pessoas dançando de acordo com aquele critério de beleza. Você não via pessoas de outras cores, né, pessoas, né, obesas ou enfim, pessoas de diferentes estaturas, baixas. Não, você via sempre o mesmo padrão de pessoas no seu feed. Pessoas magras, brancas, europeias. Isso, muitos argumentam, é um controle proposital do app para gerar um engajamento do usuário que se vê com prazer de olhar aquilo. Você está vendo sempre pessoas selecionando o que é considerado um padrão de beleza correto e você se sente bem olhando para aquelas pessoas o dia inteiro e acha que aquelas pessoas estão sempre por ali. Passado 2, 3 semanas, o algoritmo muda e você passa a ter acesso aos demais TikToks que ficaram travados no início. Ou seja, existe uma seleção de dados proposital para te manter preso no app, ou ainda, existe uma seleção proposital dos dados para que você não tenha acesso a revoltas, para que você não tenha acesso a questões ruins, para que você não tenha acesso a sentimentos ruins. Ou seja, os aplicativos manipulam nossas impressões, manipulam nossas opiniões políticas. Esse é o argumento muitas vezes colocado, ok? É bom deixar isso claro, que não significa que seja verdade. Isso, na verdade, são argumentos colocados para criticar o uso desse app, mas nada ainda absolutamente comprovado, tudo bem? Há um questionamento também sobre para onde esses dados armazenados vão e quais são os dados que o aplicativo armazena sobre nós. Isso é um problema lá na hora de você marcar o aceito e concordo. Isso rolou muito no caso na época do Snapchat, onde se argumentava que mesmo os snaps deletados ficavam ali armazenados num banco, né, de dados. Então o Snapchat, em tese, teria tudo aquilo que as pessoas enviaram umas para as outras, que é problemático, né? Porque você imagina que as imagens desaparecem. Muito se argumentava que não, que o Snapchat tinha lá uma cláusula dizendo que aquelas imagens eram guardadas por questões de segurança. Não sabemos segurança de quem. Então esses termos do usuário, eles têm dado problema em certos países, e isso deriva de uma dificuldade que nós temos de organizar as leis de acordo com a internet. Hoje existe esse problema. A gente teve toda a polêmica envolvendo o Marco Civil da internet no Brasil, que determinou certas legislações que não são seguidas totalmente pelas operadoras, né? Então, eu diria que a Revolução Industrial avançou num nível assustador, onde a lei não acompanha esse avanço. Se você for comparar, são questões que também rolaram na primeira e na segunda Revoluções Industriais. A tecnologia e os modos de trabalho, os modos de emprego, as nossas relações sociais avançaram muito no século XVIII e XIX, mas a lei não acompanhou imediatamente.
A gente só passou a ter uma legislação completamente atualizada com as questões de trabalho, com a nova convivência da industrialização, pelo menos 150 anos depois da Revolução Industrial. Talvez estejamos vivendo esse momento agora. É uma reflexão importante de trazer. Como os avanços tecnológicos, eles são benéficos a nós, sem nenhuma dúvida. Mas é necessário também que a classe política ela esteja, sem nenhuma dúvida, antenada com essas mudanças para conseguir adaptar a lei ao avanço das revoluções industriais. Isso é algo urgente, precisa acontecer. Né? Pelo fato do número de usuários aqui corresponder a 60% dos jovens, o argumento norte-americano é: o PCC quer entender a mente dos jovens na América para infiltrar a mente desses jovens. Né? Começando ali pela mudança de comportamento da juventude, você muda completamente a sociedade americana. Muito louco, né? Esse tema da desglobalização já foi analisado aqui no canal também, esse fechamento de fronteira, esses governos que querem se isolar geograficamente, e aí você tem vários muros construídos no planeta, né, várias formas de isolamento nacional. Talvez estejamos entrando na era também do isolamento digital. Já se especula proibir o TikTok nos Estados Unidos. Olha a desglobalização acontecendo aí, né? A desglobalização chegando a níveis do mundo digital, chegando ao mundo líquido. Eu não quero só me isolar geograficamente, eu também quero me isolar na web. Eu também quero estabelecer a proibição dos dados estrangeiros, dos apps orientais no meu território. Hoje já se fala numa certa questão de peninsularização dos apps. Os apps eles estão se tornando cada vez mais peninsulares, ou seja, as pessoas estão se isolando em penínsulas isoladas. Você tem o app para a comunidade conservadora, o app para os comunistas, o app para a comunidade negra, cada um no seu próprio gueto, no seu próprio app, tendo relações consigo mesmo. Essas tendências têm crescido muito no planeta. É o caso do Parler, que é uma rede social muito parecida com o Twitter, né? Que congrega pessoas de um pensamento mais de uma certa direita alternativa, ou até de uma ultradireita, como alguns argumentam. Ou seja, a tendência talvez seja a gente cada vez mais se isolar nessas ilhas de apps. E nesse caso, o TikTok tem sido cada vez menos bem-vindo na comunidade capitalista norte-americana. São tendências. O Instagram anunciou recentemente um novo recurso, que na verdade não tem nada de novo, né? Ele só chamou um velho recurso e deu uma nova roupagem a ele, que é o tal do Reels, que seria o TikTok do Instagram, né? Esse recurso onde você faz vídeos curtinhos, pode editar o vídeo, botar uma musiquinha, parará, parará. O próprio CEO do Instagram, olha que bizarro, né? Lá o Adam Mosseri, participou de uma sessão recente nos stories, aquelas coisas de pergunta e resposta, né? Você pode enviar a pergunta, ele responde por vídeo e tal. E houve um usuário que perguntou a ele: e aí, Adam, o Reels é uma resposta ao TikTok? E ele, sem nenhuma papa na língua, falou: sim, é uma resposta ao TikTok, essa é uma tendência que tem crescido, a gente não quer ficar para trás, a internet vem mudando muito e a gente quer mudar com essas tendências. Sim, o Reels é uma resposta ao TikTok. Então você tem o CEO do Instagram dizendo claramente que esse é um recurso para rivalizar com o aplicativo chinês. Galera, isso deixa aqui, essa tal Guerra Fria, ela deixa essa guerra evidente, ela fica clara aqui, né? Parece aquela brincadeira do Kiko do Chaves, né? O Kiko aparece com uma bola, o Chaves quer uma bola maior, o Kiko tem a bola quadrada, o Chaves tem duas bolas, ou seja, toda aquela visão parece uma brincadeira de criança, mas é uma Guerra Fria atualizada para o século XXI, né? E essa tendência, como a gente está vendo dos vídeos curtos, ela acompanha essa ideia de uma diversão durante a pandemia. Isso é muito claro de deixar aqui, né? Talvez num contexto de crise econômica, de uma crise política, de toda uma falência dos partidos políticos, de uma falência daquilo que a gente considerava concreto. O mundo tem se tornado cada vez mais incerto, que é o recurso que o jovem tem é o humor em vídeos vazios ali, vídeos bobos de 10, 15 segundos. Não, claro, julgando quem usa o TikTok, enfim, cada um se diverte da maneira que quiser, é evidente, mas isso pode ser, sim, um indício dessa lobotomia, dessa certa ideia de ficar anestesiado o tempo todo que a juventude tem recorrido em situação de quarentena, em situações de isolamento, ou até numa situação onde nós perdemos a referência do que é a vida. Então, é algo que a gente viu durante a peste negra na Idade Média, algo que nós vimos também na gripe espanhola durante a Primeira Guerra Mundial, essa perda de um referencial de política, essa perda de um referencial cultural, tudo aquilo que o grande Bauman vai chamar de modernidade líquida. E até
a nossa produção de vídeos tem sido cada vez mais líquida. São vídeos cada vez menores, com menos palavras, com menos coisas acontecendo. Quanto mais simples, objetivo e rápido, melhor. E sempre aquilo, né? O vídeo fica lá e no dia seguinte ele desaparece. Então até isso é meio descartável, né? São tendências interessantes. Agora, pensar aqui que esses dados valem ouro para as empresas, isso é fundamental, já comentamos aqui. A gente não paga pelo app, a gente paga com os nossos dados. Com a nossa idade, com as roupas que nós usamos, com as palavras que gostamos de usar, com as nossas tendências, né, do que a gente gosta de comer, do que a gente gosta de ver na televisão. Tudo isso, de alguma maneira, está registrado no app. São dados que ficam lá. E esses dados, claro, vão ser utilizados para promover anúncios a nós. Isso é muito importante e é assim que funciona a mecânica de lucratividade dos aplicativos. O Instagram ganha dinheiro assim, o TikTok, o Twitter, né, Facebook e tal, é o anúncio. E eles coletam as informações que tem para nós porque nós estamos dando as informações o tempo todo, né? Essa inteligência artificial do app, então, vai guiando o nosso gosto para a gente ficar cada vez mais preso naquela tela e isso gera uma sensação de insatisfação intermitente. Você está sempre satisfeito com o que vê na tela e isso te deixa mais tempo preso a ela e você acaba consumindo mais. Galera, o que teremos de conclusão disso? Só o tempo vai dizer. Essa guerra é bizarra, ela segue, sem nenhuma dúvida, para vários meios da sociedade. A China hoje tem seus tentáculos econômicos nos 4 cantos do mundo, seus investimentos crescem muito na África, seus investimentos crescem muito na América. E, claro, Donald Trump não quer perder espaço nesse mercado e até mesmo o mercado de apps se torna um grande produto industrializado, sem nenhuma dúvida. Nós começamos com a máquina a vapor lá com um tear mecânico em 1750 na Inglaterra e chegamos agora à inteligência artificial, aos algoritmos e aos apps criados aí por nerds de softwares e que são produtos da indústria. Sem nenhuma dúvida são produtos da indústria. Se é atualidade, a gente está analisando aqui. Galera, espero ter ajudado vocês. A aula de hoje, né, um pouco mais, saindo um pouco desse tema de corona, saindo um pouco desse tema de Covid, embora tenha relação com isso, sem nenhuma dúvida. E deixe sua dúvida aqui, curte esse vídeo se você, né, gostou, se você está com a gente no Projeto X, para multiplicar cada vez mais as chances, para se manter atualizado. Espero voltar numa próxima com mais atualidade. Um grande beijo e até a próxima.